Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Coisas novas, velhas e a situação atual de Israel. Eu quero falar de coisas novas e velhas para Israel. A situação atual em contraste com o futuro, são as coisas novas que Deus vai fazer. Nós tiramos muitas lições para nós que vivemos na era do Novo Testamento. Jesus já veio, nós vivemos na aliança da graça, o Novo Testamento, mas tiramos lições para nós de toda a história do Antigo Testamento, da lei e também das profecias. Eu quero me reportar a profecias em Isaías, no capítulo 43 e no capítulo 44. Deus gasta, digamos assim, muitos capítulos do livro de Isaías para falar dos males de Israel, denunciando a situação pecaminosa do povo de Israel, a começar do capítulo 1 de Isaías, que denuncia o culto hipócrita, o culto que Deus não aceita, o culto que muitos crentes oferecem, muitas igrejas também produzem e que Deus não aceita. Deus diz, é melhor que vocês fechem as portas, parem de fazer essas orações e essas reuniões assim bonitas aos olhos, eu não me agrado disto, isso me aborrece. Deus diz isto no primeiro capítulo de Isaías. Mas eu quero me reportar agora ao capítulo 43, quando Deus começa a falar de futuro. Deus tinha boas intenções para o futuro de Israel, como também Deus tem boas intenções para o nosso futuro, o futuro individual de cada um de nós, bem como o futuro da igreja, a noiva do Senhor. Mas é sempre bom realçar o seguinte, uma aliança coletiva e alianças individuais. Uma aliança coletiva traz bênçãos individualmente para todos que estão naquela aliança. Mas há alianças individuais que definem a nossa conduta e a nossa salvação. Uma pessoa pode estar na melhor das igrejas e ir para o inferno, ela se condenar. A igreja não salva. Se é uma igreja fervorosa, espiritual, isso não garante a salvação para todos os seus membros. Isso depende de uma aliança individual de cada pessoa. Você entende? Agora, Deus diz no capítulo 43, a partir do versículo 14, o Senhor diz, eu sou o Senhor, o Santo, que redime a Israel, e eu enviarei inimigos contra a Babilônia para libertar o meu povo Israel de lá. Eu sou o Senhor, o Criador, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, aquele que preparou um caminho no mar, no fundo do Mar Vermelho para Israel passar, e nas águas impetuosas uma vereda. Israel passou a pé enxuto a 40 metros de profundidade, uma distância de 6 a 10 quilômetros. Passou numa noite aquela caminhada por dentro do Mar Vermelho que se abriu. Por um fenômeno sobrenatural, Deus fez abrir o Mar Vermelho, Israel passou, mas o Senhor diz, eu ali sepultei os carros e os cavalos e o exército de Faraó, estão lá, se afundaram e não mais se levantarão, estão extintos, apagados, mas vocês não precisam se lembrar, estou lendo o texto, vocês não precisam se lembrar mais dessas coisas, porque eu vou fazer coisas novas. E isso agora está saindo à luz, e eu porei um caminho no deserto e rios no lugar vazio. Os animais do campo me glorificarão,
porque eu porei águas no deserto e rios no lugar ermo, vazio, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido Israel, o povo que eu formei para mim, para celebrar o meu louvor. Interessante. Deus aqui diz que ele livrou Israel do Egito, ele livraria Israel do cativeiro, como de fato aconteceu, e isso porque Deus tem um carinho especial com Israel e vai ter um futuro glorioso para Israel. Porém, a exortação fica para cada pessoa, porque na realidade, individualmente, cada israelita se afastou de Deus e vai arder no lago de fogo para sempre. Salvação para o povo, mas condenação para aqueles que individualmente se afastaram do Senhor. Você entende? E o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos, que ainda que os filhos de Israel sejam numerosos como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo, porque eles vão se converter a Jesus. Todos os demais judeus vão para o inferno, vão para a condenação, porque eles estão rejeitando um único caminho, que é Jesus. Mas o povo, a semente de Israel será preservada, o remanescente no final da grande tribulação vai se converter ao Senhor e será salvo aquele remanescente. A realidade no tempo de Isaías, Deus continua. Eu vou continuar a ler este capítulo 43. Contudo, o Senhor diz: vocês não têm me invocado, e vocês se cansaram de mim, Israel. Não me trouxeram sacrifícios, não me compraram por dinheiro cana aromática, e nem com a gordura dos sacrifícios que vocês fizeram, vocês me satisfizeram, mas vocês me deram trabalho com os pecados de vocês, e vocês me cansaram com as iniquidades de vocês. Interessante. A realidade era a pior possível, mas as promessas valiam para o futuro, só que não abrangeriam os errados daquela época. Hoje, Deus tem promessas maravilhosas para a igreja, que é a noiva que ele vai arrebatar, mas isso não garante segurança nenhuma para os crentes acomodados de hoje, os crentes carnalizados e mundanizados de hoje. Os crentes que não dão fruto. Não há garantia nenhuma para quem não dá fruto, para quem não se consagra a Deus, quem não está totalmente dedicado a Deus. A promessa para a igreja é a mais sublime possível, mas isso não abrange aqueles crentes que estão vivendo misturados, acomodados, mundanizados. Você entende? Mas aí, no livro de Isaías, 700 anos antes de Cristo, no versículo 25, ele diz: eu mesmo, o Senhor, sou aquele que apago as tuas transgressões, ó Jacó, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei. Que coisa linda! Deus é o Salvador de todos os que o buscam, como será o Salvador de todo o seu povo no final. Mas isso não abrange os que vão ficando pelo meio do caminho em pecado, vão todos para a condenação eterna. E o Senhor diz: por causa disto, dos teus pecados, eu vou me lembrar para condenação. Teu primeiro pai pecou, os teus guias pecaram contra mim, pelo que eu profanarei os príncipes do santuário, os sacerdotes de Israel, e entregarei Jacó à destruição e Israel à vergonha. O Senhor diz isso. A realidade atual naquela época era de condenação para praticamente
todos os israelitas por causa de seus pecados. Mas o capítulo 44 continua falando de promessas maravilhosas. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Eu derramarei água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Lindo, maravilhoso, mas só para aqueles descendentes. Isso não trazia salvação nenhuma para aquele povo naquela época, como também não traz para os judeus nos dias de hoje, mas traz uma exortação: volta-te para mim, busque o Senhor. Eu sou o que apago as tuas transgressões, ó Israel. Volte-se para mim, arrependa-se de seus pecados. E a mensagem continua a ser pregada, e hoje o evangelho continua a ser pregado. Fazendo uma aplicação para nós, o evangelho está sendo pregado no mundo todo. As promessas de Deus são maravilhosas. Deus está com braços abertos para salvar todos em todo lugar que se voltarem para Ele. Mas Ele não abdicou da função de juiz e virá para julgar com rigor e condenar eternamente aqueles que não obedecerem. Você é daqueles que estão firmes no Senhor, obedecendo, compromisso com Deus, fiel a Deus de todo o seu coração, produzindo fruto, amando, levando o evangelho. Você está assim? Se não estiver, o que espera é condenação. O juízo vai trazer condenação para você, mas se você está assim firme, completamente dedicado a Deus, fervoroso, não faltando reunião, amando, buscando o Senhor, com coração sincero, se você está produzindo frutos, então as promessas de Deus são para você. E nós estamos vivendo a época da oportunidade, as últimas oportunidades, acredito eu, mas oportunidades ainda abertas. Você tem as melhores promessas de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem as maiores misericórdias de Deus preparadas para você. Mas você tem que tomar uma posição e se consagrar a Deus. Caso contrário, não há promessa boa nenhuma para você, senão a condenação eterna. Você ouve a palavra, peça graça a Deus para praticá-la e se tornar um fervoroso cristão que ganha outros para Jesus também, que tem prazer e alegria em falar do Senhor, proclamar o nome do Senhor. Não seja um cristão acomodado. Não há promessas de Deus que abranjam cristãos acomodados. Comece a pensar nisso e a tremer diante disto, meu irmão, minha irmã.